Hoje, eu que estou com a tarefa de transmitir uma mensagem para a igreja. E o Denis veio me avisar que é nesse sábado, David... É David? Tá, que horário? 7h30, 19h30? Tá, só reforçando então para vocês. Amém? Antes de nós iniciarmos a palavra, vamos orar novamente? Senhor Jesus, muito obrigado por esse domingo que está consagrado ao Senhor. As nossas vidas, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais este milagre nas nossas vidas. Senhor, o Senhor é o doador de todas as coisas e a fonte de todas as coisas, e a vida, o fôlego que está em nós, Senhor, vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado por todos que estão aqui. Deus, porque poderiam estar em casa, descansando, dormindo, mas escolheram a melhor parte e preferiram estar aqui para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Queridos, como todos devem saber, ou talvez nem todos, nós estamos numa série de mensagens chamada Castelo de Areia. Então, começamos há 2 domingos, esse é o 3º domingo. Eu não tenho certeza, talvez tenhamos, é certeza, mais uma ou 2 mensagens que estão sendo extraídas do Sermão do Monte, né? Então, hoje é a 3ª. E em todas as ministrações, nós estamos lendo um texto base, e o texto base é o que eu vou ler agora, que está lá em Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Perdão. Acabou saindo aqui, um minutinho só. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, a nossa vida é completamente vulnerável. Hoje nós temos, nós somos, mas amanhã pode ser que nós não temos e não seremos. Tudo pode mudar de uma hora para outra. A vida ela é muito frágil. Talvez hoje você esteja numa situação confortável financeiramente, bem empregado, seja um empresário de sucesso, tenha sua casa, tenha seu carro, já realizou muitos sonhos, viajou. Talvez você tenha até recursos guardados no banco, se sente tranquilo e sossegado. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. De repente pode ruir toda essa estrutura e você ser abalado por acontecimentos como a morte de um ente querido, a morte de alguém muito próximo a você, uma doença, ou talvez o desemprego mesmo pode vir. Eu já passei por isso também, né? E eu creio que todos nós já passamos por momentos altos e baixos, momentos difíceis. Davi disse no Salmo 144:4, o homem é semelhante a um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Olha que interessante, queridos. A nossa vida é muito rápida. Eu sempre falo, né, para minha esposa, puxa, nós já temos um filho de 41 anos de idade e uma filha de 37, como o tempo passou. E realmente, se a gente for ver esse versículo, é isso que acontece. A nossa vida passa muito rápido, é um sopro. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Jesus fala claramente, todos nós teremos tempestades na nossa vida. Teremos momentos de chuva, teremos momentos de rios vindo contra nós, teremos momentos de vento soprando muito forte, né? Mas aquele que ouve as suas palavras e as pratica, né, esse vai conseguir atravessar e ultrapassar e vai conseguir se manter de pé, vai conseguir suportar todos esses momentos difíceis. Pode vir ventos, pode vir chuvas, pode vir morte, pode vir desemprego, pode vir tudo. Mas nada disso impede que, praticando a palavra de Deus, nós atravessemos e ainda permanecemos de pé e firmes, né? Então Jesus está dizendo claramente aqui, olha, só permanece de pé
após a tempestade, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, aquele que está firmado na rocha. E quem é a rocha? Jesus e seus ensinamentos. Jesus é a rocha onde nós precisamos estar firmados. E num determinado momento, Jesus caminha sobre o mar, em meio à tempestade, e os seus discípulos de longe vendo aquilo, acharam que era um fantasma. Mas Pedro disse, em Mateus 14, 28 a 29, e respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E Jesus disse a ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando Pedro tomou essa iniciativa de sair do barco e andar sobre as águas, ele estava firmado sobre a palavra de Jesus. Que palavra é essa? Vem. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias, para os problemas, e focamos nos problemas, nós submergimos, nós afundamos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês caminham sobre a minha palavra, nenhuma circunstância vai abalar vocês, nenhuma circunstância vai deter vocês. Mas em contrapartida, quando caminhamos olhando para os problemas, para as situações que nos afligem, quando nós só focamos aí, queridos, nós caminhamos apenas para o fundo do mar. Vamos afundando cada vez mais e mais e mais, né? Então, esta série tem este objetivo, querido. Que objetivo? De dizer para você, volta para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia. Gostaria de saber, quantos aqui têm até 5 anos de conversão? 5 anos de convertido. Pode levantar a mão, por favor? Talvez umas 30 pessoas. A próxima pergunta que eu vou fazer, não precisa levantar a sua mão. Quantos aqui que levantaram a mão, já leram a Bíblia inteira? Quantos aqui conhecem as verdades, os princípios, as leis que estão contidas na palavra de Deus? Como você pode praticar algo que você não sabe e não conhece? Ler a Bíblia inteira não é para que você tenha conhecimento intelectual. Não é para você discutir com uma pessoa da outra religião e tentar provar os seus conceitos. Não é para dizer que você é mais espiritual. Mas estudar a palavra é para você buscar na palavra princípios, verdades que vão mudar a sua vida, transformar a sua vida, sua e da sua família. Vou dizer uma sentença, uma frase, que diz, preste atenção. Muitas mães não precisariam estar orando, pedindo por milagre pelos seus filhos, se tivesse ensinado eles nos caminhos do Senhor. Se tivesse aplicado os princípios da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um modismo onde, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, com a criança é só isso, só diálogo, só diálogo, diálogo. Sendo que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E ela vem, queridos, Jesus e seus ensinamentos, e até antes de Jesus mesmo, todos aqueles ensinamentos é para a gente aplicar. E aqueles que aplicam têm sucesso em qualquer área da vida. Então a gente não pode pegar a palavra e falar, isso aqui serve para mim, isso não serve. Isso aqui, a palavra de Deus, é um manual do proprietário, do Criador do universo. Deus, o que Ele colocou lá é para a gente colocar em prática. Muitos casamentos que estão em crise, se eles estivessem colocando em prática, sendo edificados desde o começo, em cima da palavra de Deus, não estariam onde estão. Não haveria separações. E eu quero dizer para você, com toda certeza, muitos pedidos de orações que você faz, você não precisaria estar fazendo essas petições, se você estivesse ouvindo a palavra de Deus e a praticando. Palavra que está disponível para todos nós. Nós temos o privilégio nesse país, livremente de cultuarmos a Deus, de ouvir a sua palavra. Nós podemos livremente nos reunir nos nossos life groups e estudar a palavra. Há países que isso é restrito, não pode, as pessoas são presas, né? Então, o nosso intuito em fazer esses alertas para a igreja, para vocês, é só que você não construa a sua vida num castelo de areia. Se você construir a sua casa sob areia, fatalmente vai ruir, vai cair. Então Jesus diz em Mateus 7, 26, 27, que já lemos,
Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como alguém que constrói uma casa, mas sobre areia, e quando a chuva, o vento e a tempestade vêm, ela cai, né? Então, quando Jesus está dizendo aqui, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele não está dizendo, olha, esse que ouve e pratica não vai ter nenhum tipo de problema. Esse está isento de problema. Quando eu estava estudando essa palavra, me veio a lembrança, um acontecimento, estava eu e minha esposa no carro, juntamente com a minha filha e meu genro, nós estávamos indo visitar a minha sogra, e nós fomos sequestrados no meio do caminho. Eu já era pastor, e aí nós fomos sequestrados, ficamos com os sequestradores dentro do carro durante 2 horas. Essas 2 horas, ele com o revólver engatilhado na minha cabeça o tempo inteiro. E uma hora ele falou logo no começo assim, para o outro sequestrador, olha, eu engatilhei a arma, não estou conseguindo desengatilhar. Ou seja, qualquer encostadinha no gatilho, eu ia levar um tiro na cabeça. Aquilo foi um momento tão difícil para mim. E eu poderia dizer assim, e aliás, nós chegamos em casa por volta de umas 5, 6 horas da manhã. Isso aconteceu à noite. Aí acharam o carro, nós tivemos que ir na delegacia. E chegamos em casa às 5, 6 horas da manhã. E no outro dia eu pregava nos 3 cultos. Emocionalmente eu não estava bem. Mas ainda assim eu fui lá. Eu poderia dizer, Deus, sou pastor. Não estou em pecado. Sou um homem de Deus. Senhor. Mas Deus não nos isenta. Ao contrário, Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições. Todos nós estamos sujeitos. E ele fala, tende bom ânimo. Então, quando nós estudamos a palavra, nós podemos, Senhor, dizer claramente, a palavra de Deus foi escrita por Deus. Inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos ensinamentos. Mesmo aqueles que foram escritos no Antigo Testamento, tem grandes ensinamentos para nós. Provérbios de Salomão, queridos. Quantos ensinamentos, quanta riqueza. Então, nas Escrituras encontramos princípios que, se nós soubermos ouvir e praticar, ouvir o Espírito Santo, vai nos poupar de muitos dissabores, vai nos poupar de muitas tristezas. Aí você não estará construindo sua casa sob areia. E quando Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está falando a respeito do Sermão da Montanha. Foi da onde nós estamos extraindo essa série. Todas as mensagens estão em cima do Sermão da Montanha. É por isso que todos esses domingos que nós já ministramos e vamos ministrar, estamos extraindo o quê? Verdades, princípios, né? E nós estamos chamando esses princípios de sentença, né? Para que você ouça e pratique. Então hoje eu quero destacar 6 princípios, ou 6 verdades, ou sentenças, como nós estamos chamando, do Sermão da Montanha. E eu quero que você acompanhe comigo. A primeira sentença é, temos que jejuar. Você pode dizer, mas para que jejuar? Jejuar é necessário? Eu tenho que jejuar mesmo? Isso faz sentido? Faz algum nexo? Está escrito lá em Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então, jejum, querido, não é para você exibir para os outros que você está jejuando, ou para mostrar que você é mais espiritual, ou mostrar uma feição de que você está abatido. Não é essa a intenção do jejum. Na igreja é muito comum a gente ouvir, estou jejuando Netflix, estou jejuando doce, estou jejuando Coca-Cola. Eu já fiz isso, tá? Isso é válido? Sim, é válido. Pode ser um tipo de consagração, mas o jejum bíblico é abstenção de alimento. Em algum momento você precisa jejuar. Você vai ver como faz diferença na sua vida. Comece a jejuar. Você pode tirar uma refeição, 2 refeições, 3 refeições. Você pode jejuar durante um dia, 3 dias, uma semana. Não existe um período exato. A Bíblia não fala para você jejuar tantos dias. É livre, mas ao menos de uma refeição você tem que se abster. Mas
Afinal, para que eu preciso jejuar? Você claro e direto, e presta atenção por que nós precisamos jejuar. O jejum aumenta a sua fé e faz você amadurecer na fé. A resposta dessa tua indagação, para que eu devo jejuar, e que eu respondi agora, está numa passagem, quando Jesus, ele desce do monte da transfiguração, e ele encontra os discípulos lá embaixo, né, todos alvoroçados, porque eles tentaram expulsar o demônio de um jovem, e eles não conseguiram expulsar. E aí eles chegam para Jesus: ó Jesus, nós estamos com um problema aqui, nós não conseguimos expulsar o demônio deste jovem. E olha o que Jesus diz, em Marcos 9, 29. Esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, o problema, queridos, não era o poder. Esse demônio ele é mais poderoso de todos que a gente já enfrentou. Não está no poder do demônio, né? Mas na incredulidade deles. Presta atenção a resposta que Jesus dá quando eles dizem: Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio deste jovem. Antes, nós lemos o versículo 29. Nós vamos ler agora o versículo 19, que veio antes de Jesus dizer para eles: esta casta só sai com jejum e oração. Olha o que Jesus diz, Marcos 9, 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então Jesus está dizendo aqui, o problema que vocês não conseguiram é justamente a incredulidade, faltou fé para vocês. Talvez o demônio aqui se alvoroçou um pouco mais, gritou um pouco mais, fez um pouco mais de escândalo, estava demorando um pouco mais e de repente vocês se sentiram retraídos, acharam que não tinha autoridade. Então Jesus diz: o problema de vocês é que vocês não orem no jejum, e se vocês jejuarem, vocês serão edificados na sua fé. A sua fé vai aumentar. Então o problema deles não era o espírito, o problema deles era a incredulidade. Queridos, não é na nossa força que a gente resolve, não é com o nosso intelecto. Eu lembro de uma vez que eu estava num life group, e ali teve uma mulher que eu senti que tinha algo estranho com ela. E ao final do nosso life group, eu falei: eu quero orar com a senhora, Dona Maria. Eu lembro até o nome dela. Isso tem anos. A hora que eu impus as mãos sobre ela, ela ficou endemoniada. E a filha já tinha avisado que ela tinha um problema de surdez, que ela não ouvia. Aí eu cheguei e falei assim: espírito de surdez, sai em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ela caiu. Quando ela foi liberta, eu falava assim: Dona Maria. Ela ouvia. Aquele espírito foi expulso. Havia nela um espírito maligno. Mas uma das coisas que eu fiz na expulsão antes, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: lave os pés dela com água. E diga que os pés dela já foram lavados pela palavra. Possivelmente ela já conhecia a palavra de Deus. Possivelmente ela já tinha frequentado a igreja, mas estava afastado. Ela já tinha ouvido a palavra de Deus, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Então eu peguei conforme o Espírito Santo me orientou, peguei uma bacia, lavei os pés e falei: seus pés estão limpos pela palavra de Deus. E quando eu orei, esse demônio foi expulso. Aí eu falei: poxa, já encontrei uma maneira aqui de expulsar demônio. Aí eu tive outras situações em que eu fui lá expulsar o demônio. Falei: traz uma bacia com água. E fui orar. E resolveu? Não resolveu. Sabe por que não resolveu? Porque não é na minha força, não é com o meu intelecto. Cada situação é uma situação. Cada situação você tem que depender do Espírito Santo e não do seu intelecto, não da sua força. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus. O jejum, queridos, então, o jejum ele lida com a incredulidade e fortalece a nossa confiança. Jejum não é sacrifício. O jejum tem benefícios físicos, você emagrece um pouquinho, fica mais esbelto, né? Você vai desintoxicando o seu corpo, mas tem benefícios espirituais profundos, né? Alguns dizem: não posso jejuar porque eu trabalho o dia inteiro, meu trabalho é um trabalho intenso, e se eu jejuar, ainda que seja de uma refeição, eu desmaio. Quero dizer que em muitos casos é mais desculpa do que realidade, né? Nos primeiros dias,
vou sentir dor de cabeça? Claro que você vai. Nosso corpo não está habituado, não está acostumado, mas você vai, o quê? Seu corpo está em processo de desintoxicação. E você percebe que talvez no segundo, no terceiro dia em diante, você já não vai sentir tanta dor de cabeça, né? Mas o conselho que eu dou, se você tem algum problema de saúde, antes de jejuar, consulte seu médico, verifique isso, porque talvez você tenha um problema de saúde específico em que você não possa jejuar. Mas, então comece. Não queira começar fazendo 10 dias, uma semana, 5 dias, ou fazendo todas as refeições. Comece com um dia, comece com uma refeição. Agora, preste atenção. Em Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não está escrito se jejuardes, aqui está dizendo quando jejuardes. Ou seja, a vontade de Jesus é que todos nós, sem exceção, jejuemos. Ele espera isso dos seus filhos. Amém? Segunda sentença: uma vida estruturada é uma vida que compreende a eternidade. Eu vou repetir. Segunda sentença: uma vida estruturada é uma vida que compreende a eternidade. Em Mateus 6,2 está escrito: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso tesouro, queridos, está no céu. O cristão que não coloca a eternidade na sua equação de vida é miserável. Nós temos que pensar no eterno. 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua fé se resume naquilo que você precisa, um casamento melhor, um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor, nada disso é errado. Nós temos que sonhar, temos que ter, esse desejo de ter coisas melhores. Mas se você está focado somente nisso, isso é pouco demais, isso é miserável. Nós temos que estar focado no eterno. Se você não está construindo algo para apresentar a Jesus na eternidade, você está perdendo tempo, você está fora do propósito de Deus. Nós vamos um dia estar diante do Senhor, onde serão julgados todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, Então nós seremos julgados. Então nós precisamos ter frutos para apresentar na eternidade. 1 Coríntios 3, de 12 a 15 diz assim: que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, diz assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O cristão não é salvo, queridos, por obras. Eu fui espírita, e o espírita acredita que a salvação vem por obras. Por isso que eles fazem muitas obras. Talvez sejam os que mais fazem obras. Que obras? Obras sociais. Eu lembro do meu pai envolvido em muitas situações que envolviam ações sociais, porque acredita-se que a salvação são por obras. Mas nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos, pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Por isso que nós temos aqui o projeto Amor em Ação nesta igreja. E nós começamos um trabalho aqui com 2 casas de recuperação, já estamos na 3ª casa de recuperação. Então nós somos salvos para boas obras. O que fazemos depois da salvação tem reflexo no mundo espiritual.
Nós precisamos entender que existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E quem reina neste mundo físico é o mundo espiritual. Tudo que nós fazemos nesse mundo, pensamos, falamos, agimos, decidimos na nossa vida, tem reflexo no mundo espiritual e volta para nós como bênção ou como maldição. Nós precisamos entender isso. Tem reflexo no eterno tudo que nós fazemos aqui em vida. Suas escolhas, suas decisões refletem na eternidade. Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, pela graça, mediante o que? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem mais rico da terra, esse estaria com sua salvação garantida. Se ele tem dinheiro, poderia dizer, alimente a fome da África. Se fosse por obras, nós estaríamos em desvantagem em relação àqueles que possuem recursos. Mas não são por obras, mas fomos chamados para as boas obras. Então, pois somos feitura, continuando, que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando Jesus estava ministrando, trazendo uma palavra, em certo momento ele trouxe uma palavra aos olhos humanos, aos ouvidos humanos, uma palavra muito dura. E as pessoas começaram a se retirar, uma a uma, começaram a se retirar. E aí Jesus viu, possivelmente na expressão dos seus discípulos, que eles também possivelmente acharam que era palavra dura. E aí Jesus vira para eles: vocês também querem sair? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Nisso Pedro toma a frente e diz: Jesus, está escrito lá em João 6, 67 e 68. Jesus disse para eles assim: vocês também querem ir? E Pedro respondeu: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o diferencial de Jesus, queridos. Ele não só melhora a vida aqui, mas ele nos dá esperança para o eterno. Se nós ouvirmos a palavra e colocarmos em prática, a nossa vida aqui vai ser melhor. Eu sempre digo, você quer saber o segredo do sucesso? É obedecer os mandamentos, as leis que estão contidas na Bíblia. Se você obedecer, você vai ter sucesso na sua vida. Mas você não estará isento de problemas. Deus estabeleceu o seu reino para que nós juntos governássemos com Ele. E o jeito que você vive e influencia, isso influenciará na eternidade. Se quer uma vida que aguente as tempestades, amplie a sua visão, olhe além da morte, olhe para a eternidade. Muitas pessoas, não aqui, claro, acreditam que morreu, acabou, se encerra. Estão enganados, porque nós temos o eterno. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 15, de 53 a 54, que diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Queridos, a morte para nós é uma transição, onde nós saímos daqui para estar perto de Jesus. É onde nós deixamos o corruptível para vivermos revestidos do incorruptível. Nós saímos do temporal para vivermos no eterno. Quem vive assim não é dominado, queridos, por angústias das circunstâncias, por problemas, aflições. Todos nós teremos. Terceira sentença: a forma como enxergamos as coisas revela o nosso interior. Talvez esse aqui seja o que mais vai pegar. Repetindo, a forma como enxergamos as coisas revela o nosso interior. Em Mateus 6, de 22 a 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que existe em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Jesus está dizendo que a forma como você vê o mundo revela o que está dentro de você. Ele está dizendo que os olhos bons indicam o interior saudável, mas um olhar tenebroso, conforme o versículo que está aqui, que nós acabamos de ler, um olhar tenebroso indica um interior, uma alma doente, uma alma adoecida. Muitas vezes não são as pessoas, muitas vezes não são as circunstâncias que precisam mudar, mas sim quem precisa mudar é o meu interior. Há problemas que você vive repetidas vezes, sempre o mesmo problema, que são muito mais internos do que externos. A pessoa que não tem o seu interior curado, reclama de tudo que está do lado de fora. Meu marido é ruim, minha esposa é ruim, meu trabalho é ruim, meu carro é ruim, minha casa é ruim, meu chefe é ruim, a igreja onde estou é ruim, meu pastor é ruim, esse país é muito ruim, né? Tudo é problema, meus filhos são ruins, tudo é problema para ele. Tudo está no externo, no lado de fora, nada está nele, né? Num aconselhamento, quando a pessoa me procura por um aconselhamento, e que eu identifico que o problema está no interior da pessoa, eu costumo ouvir e depois falar: você precisa, querido, minha querida, deixar Deus entrar naquele quartinho escuro que tem lá, que está trancado a 7 chaves, e extrair de dentro de lá todas essas marcas, todas essas feridas da sua alma. Porque quando você proceder assim, que for jogado luz aí nesse quartinho escuro, quando for revelado o que está aí dentro, e você permitir a ação de Deus na sua vida, vai haver uma transformação na sua vida, e que vai transformar também a sua casa. Porque entenda o seguinte: você que é solteiro, o problema está unicamente com você e seus pais, né? Se você dá dor de cabeça para os seus pais, é você que está dando problema, mas impacta só a sua vida. Mas quando você é casado, você traz tristeza, angústia para os seus pais, para a sua própria vida, e para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Porque uma decisão errada impacta todos. Mas quando o seu interior também é um interior doente, e que não foi curado, você traz sérias consequências para dentro da sua casa. E é justamente... como eu estava falando do conselho, né? Então eu oriento a pessoa: deixa Jesus entrar, deixa Jesus te confrontar, deixa Jesus transformar o seu interior, ouça os conselhos daqueles que são seus pastores, seus líderes, que querem o melhor para você. Então é justamente esse o problema da pessoa. A pessoa acha que a raiz do problema dela são todos e tudo, né? Todos estão em complô contra ela. Meu chefe, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Todos são problema. Ou seja, o problema para essa pessoa sempre está do lado de fora. Quando, aqui nesse versículo que nós lemos, que quando os seus olhos são tenebrosos, a sua alma está doente, também o seu olhar é tenebroso. É aquilo que está dentro de você. Então, normalmente o nosso foco é culpar quem? O externo, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu chefe. Aí a pessoa vai, reclama do chefe. Aí a empresa, por alguma razão, troca o chefe. Esse chefe também é ruim. Troca o chefe de novo. Esse chefe é ruim. A pessoa sai do emprego, vai para outro emprego. O chefe também é ruim. Ou seja, em todos os lugares o chefe é ruim, né? Em todos os lugares que ela vá, nenhum chefe presta. Onde que está o problema? O problema está dentro da pessoa. Uma vez um irmão chegou para mim e falou: pastor, lá em Barueri, eu já visitei todas as igrejas de Barueri. E eu sei a característica de cada uma. E depois de visitar todas, eu resolvi ficar aqui. Eu quase que falei: misericórdia, Senhor. Porque um cara que foi visitar todas as igrejas, né? Ele fez um crivo. Poxa, quantas igrejas tem em Barueri? Eu vou dizer para você, centenas. Ou seja, no conceito dele, a nossa igreja era a melhor de todas elas. Todas tinham defeito, todas tinham problema. Então,
o natural dessa pessoa que tem a alma adoecida é sempre culpar o externo. É o interior dela que define a forma como ela vai viver, né? Se o interior muda, ele transforma todo o seu ambiente. Mas se o seu interior não muda, vai continuar vivenciando sempre da mesma forma. E talvez na sua vida, no seu casamento, na sua família, a relação com os seus pais, a relação com os seus filhos, com o seu chefe, só vai mudar quando você permitir uma ação direta de Jesus dentro do seu coração. Quando for construído dentro do seu coração aquilo que Jesus quer edificar. Talvez você tenha vindo de um modelo de família que não era exemplo. Talvez teu pai foi ausente, talvez teu pai estava fisicamente presente, mas em amor não estava. Talvez, eu particularmente, muitos anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, eu achava que o meu papel como pai era trazer um melhor recurso para dentro de casa, para que eu pudesse dar o melhor para os meus filhos. Eu não tinha relacionamento com os meus filhos. Isso foi mudando com o tempo, quando eu fui entendendo. Eu era assim, eu me empenhava, me esforçava, eu conseguia muitas promoções e aumento, porque eu focava em ganhar recursos para dar o melhor. Só que eu esquecia do principal, que era a minha casa, a minha família. Eu estava edificando sobre areia. Então, às vezes você veio de uma família onde você foi edificado dentro de você uma construção corrompida, né? Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei daqueles prédios, quem é um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer antigo, mas eu vou dizer um pouco mais velho, vai lembrar do Sérgio Naia. Sérgio Naia, que construiu um prédio, onde? Lá no Rio de Janeiro, 22 andares, e ruiu tudo. Na época eles fizeram testes e verificaram que eles usaram a areia da praia para edificar aquele prédio. E ele veio abaixo. Ou seja, aqueles que constroem na areia, a sua casa vai cair. Amém? Mas não é o seu caso, em nome de Jesus. Por isso que você precisa permitir que Deus transforme o seu interior. Quando Ele cura por dentro, o seu olho se torna luz, a sua alma se torna luz, muda a forma de você ver, muda a forma de trato com as pessoas. No seu convívio, né? No seu convívio, talvez, no trabalho, na escola, os seus amigos, você se depara com pessoas, né, vivendo felizes e prosperando. Pessoas que talvez vieram de um mesmo contexto familiar que o seu, e até piores, mas estão vivendo felizes, estão prosperando. Por quê? O interior está curado, o interior está limpo, né? Queridos, há uma transformação completa quando você permite uma ação de Jesus dentro de você, principalmente naquilo que nós temos como crença. Eu não tenho vergonha de dizer, quando eu tinha 34 anos, e hoje eu estou com 64, então eu estou falando de 30 anos atrás. Eu estava tendo uma crise no meu casamento com a minha esposa, e eu chegava para o meu pastor e dizia, não, ela está errada, eu que estou certo. Todo mundo dizia para mim que eu estava errado, mas eu dizia, eu estou certo. Então isso foi trazendo consequências para o meu casamento, porque eu estava convicto que eu estava certo, mas na realidade eu não estava certo. Era o meu interior que estava doente, e eu não tenho vergonha de admitir isso. Chegamos a ter crises no nosso casamento por conta da minha forma de ser, da minha forma de enxergar as coisas. Quando você diz, está tudo muito difícil, está tudo muito ruim, nada dá certo, isso revela como você vê as coisas e as circunstâncias. Aliado, as suas palavras revelam, quando você fala, reclama, resmunga, nada está bom, todos estão com um complô contra você. Isso mostra que seu interior está doente. Você precisa perceber isso, você precisa se conscientizar e permitir uma ação de Jesus. Amém? Quarta sentença. A riqueza pode se opor a Deus no caminho. Nesse caso, não será possível seguir os dois simultaneamente. Jesus está dizendo bem claro aqui para nós. Ou você agrada um e desagrada outro,
ou agrada esse e desagrada o outro. Não tem como. Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. 1 Timóteo 6, de 9 a 10, Paulo diz a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação e laços, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não sei se vocês lembram de um presidente do Senado ou da Câmara, eu acho que era da Câmara, Eduardo, quem me lembra? Ele que provocou o impeachment da Dilma. Ele era um cristão, ele era firme na igreja. O testemunho que as pessoas davam dele, falavam, ele era um homem de Deus. Só que ele chegou numa posição onde ele foi corrompido pelo poder e pelo dinheiro. Ser rico, queridos, eu quero deixar bem claro, ser rico não é pecado. Está claro isso para vocês? Dinheiro não traz felicidade, amém? Amém? Amém, coisa nenhuma. Se eu ficar ali fora, na porta de saída, cada um de vocês me der uma notinha de R$100, você vai ver a minha alegria, queridos. Dinheiro traz sim felicidade, te traz um carro novo, uma viagem, roupas novas, te beneficia para você trocar de casa, traz sim, mas a falta de dinheiro nos traz tristeza, certo? Amém, isso você pode dizer amém. Traz mesmo, traz preocupação, como que eu vou pagar o boleto, como eu vou pagar, e você fica preocupado. Então, queridos, não tem problema nenhum você ser rico e desejar. Minha esposa sabe, eu sempre quis, foco na minha casa, o que era? Os estudos dos meus filhos, sempre foi meu foco número 1. Estudo, cultura. Número 2, a gente morar bem. Número 3, carro. 4, viagem. Então, essa era a nossa prioridade. E eu sempre foquei nisso. A prioridade número 1 era a educação dos meus filhos. Eu procurava dar a eles a melhor educação. Esse sempre foi o meu objetivo. Então, ser rico, ter desejo de prosperar, querer uma casa melhor, tudo isso é lícito, queridos. O perigo está em você colocar isso como prioridade na sua vida. Ou seja, você não tem outro objetivo. E eu tinha esse objetivo. Minha esposa também sabe que eu falava assim, eu quero ter um jet ski, eu quero ter uma chácara, eu quero ter uma casa boa, eu quero viajar, eu quero ter uma lancha, eu quero ter uma casa na praia. Esse era o meu objetivo. Só que aí eu comecei a ser confrontado por Deus. Falou, não dá, não dá. Ou você me escolhe, ou você continua aí com esses seus desejos. Aí não temos parte um com o outro. Foi quando eu comecei a mudar minhas prioridades, mas essas não eram as minhas prioridades. Eu queria, tudo isso que eu falei para vocês era verdade, eu queria ter. Agora, se você vive uma vida de princípios, se você estuda, busca conhecimento, é uma pessoa generosa, não é uma pessoa acomodada, você investe em conhecimento, a prosperidade vai vir, queridos. Eu vim de uma família, meus pais, nós éramos pobres, mas não pobres, assim, entenda que nós éramos pobres. E aí o que aconteceu? Eu já tive uma vida melhor, porque eu busquei o melhor. Meus filhos já têm uma vida melhor do que a minha, e os meus netos já têm uma vida melhor do que a minha. Então a gente tem que buscar isso mesmo. Salmo 115, 14 diz, que o Senhor vos aumente mais e mais bênçãos a vós e aos vossos filhos. Deus está dizendo, o salmista, aliás, está dizendo, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja próspero, mas eu quero que a sua descendência seja mais ainda do que você. E os filhos dos seus filhos sejam mais abençoados. Ao contrário do que o diabo quer, que você seja miserável e que a sua descendência seja mais miserável, em todos os sentidos. E os filhos dos seus filhos mais miserável ainda. Quantos estão me entendendo? Amém? Mas quando a riqueza vira o seu propósito maior, querido, você começa a negociar princípios, aceita e pratica aquilo que Deus não aprova, se separa do seu cônjuge, abandona o seu chamado, se corrompe, troca a integridade por dinheiro.
Nesse ponto, então, o dinheiro virou concorrente. E Jesus é muito claro. Ou eu, ou as riquezas. Você vai ter que escolher. O dinheiro, queridos, é um ótimo servo para nós, mas um péssimo senhor nas nossas vidas. Quando o dinheiro me serve para cumprir o propósito de Deus, que bênção. Você pode abençoar os seus irmãos, pessoas que estão precisando na sua vida. Este é o lugar certo, este é o momento certo, você abençoar. Deus nos dá riquezas, queridos, para que a gente possa se deleitar, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu passo a servir ao dinheiro, ele determina os meus passos. Eu estava buscando esse propósito, eu quero lancha, eu quero barco, eu quero um jet ski. Ele estava determinando a minha vida. Então, o amor não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você percebe que todos os seus planos giram em torno do dinheiro, talvez o Deus que você esteja servindo não seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta sentença. A cura da ansiedade é fruto de compreender o compromisso de Deus em cuidar de nós. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 26 a 30 diz assim: observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você quer um exercício para vencer a ansiedade? E essa semana eu estava fazendo esse exercício, porque se tem uma pessoa que é ansiosa, eu luto contra a ansiedade. Como luto? A ansiedade é algo que está na minha vida há muito tempo. E eu luto. Tem vezes que a gente está com menos, daqui a pouco um pouco mais, daqui a pouco menos, daqui a pouco um pouco mais. Mas ali está presente. Agora há pouco eu estava ali, enquanto estava o louvor, eu estava orando: Senhor, retira toda a ansiedade do meu coração. Senhor, tira a ansiedade da minha vida. Então eu quero que você faça um exercício. Pense o seguinte: se Deus cuida das aves, cuida dos lírios do campo, eles não precisam de pedir nada, não fazem nada e são sustentados pela água, pelo sol. Deus está cuidando. Será que Deus não cuidaria de você? Vivemos ansiosos desnecessariamente. O Senhor não vai deixar. Quantos e quantos testemunhos nós já ouvimos dizer que o Senhor supriu a necessidade das pessoas nos momentos mais difíceis? Por quê? Porque Ele ama você, entenda isso. E não só ama, mas Ele cuida de você. A ansiedade, queridos, é tão destrutiva que às vezes nem temos problemas concretos, mas ela está ali presente, borbulhando dentro de você. Mesmo às vezes sem problemas. E a ansiedade não acaba quando nós conseguimos. O que eu vou falar aqui, talvez alguns saibam o que eu vou falar e talvez outros não. Eu sonhava em ter um Cadete, um carro zero. Cadete é uma marca de um carro da Chevrolet, Os jovens não vão saber o que é isso. Eu sonhava, então não tinha um carro zero. Quando eu entrei dentro daquele carro zero, Cadete, a cor que eu queria, o modelo que eu queria, aquele cheiro gostoso de carro zero dentro, E ficar 3 meses depois, sabe, aquela gostosura, se eu posso assim dizer, foi embora. A tua ansiedade não vai embora quando você conquistar a casa nova, o emprego novo. Quando você conquistar aquilo que você quer, não vai, porque está presente dentro de você, você precisa mortificar a ansiedade. Quando você alcança seus objetivos e os sonhos, a ansiedade está lá presente. Hoje eu tenho, Deus cuida de mim. Amanhã não tenho, Deus cuida de mim. Ele continua cuidando de mim, continua me amando. Ele está no controle de todas as coisas, é isso que eu preciso entender.
Nós precisamos entender que não é quando nós queremos, no tempo nosso, é no tempo de Deus. E como nós queremos. Minha filha disse para mim: pai, muda aqui para Itapetininga, vem morar aqui com a gente. Eu falei: filha, eu vou orar a respeito. Eu fiquei orando de março a dezembro de 22. Março a dezembro. Enquanto Deus não falou para mim, muda, eu não mudei. Se eu mudasse e não era propósito e plano de Deus, ia me causar dissabores. Mas quando a gente faz, e hoje eu tenho convicção total que eu deveria ter vindo para Itapetininga. Os frutos, o tempo está mostrando isso, que eu tomei a decisão certa, mas eu busquei no Senhor. Eu não fui movido pela cidade. Tá bom, filha, estou indo. Arrumo as malas e fui. Não, não foi assim. Repito, de março a dezembro eu fiquei orando. Sabe uma maneira de você ir mortificando a ansiedade? É você relembrar todas as vezes que Deus supriu suas necessidades, que fez um milagre na sua vida. Se Ele já fez, Ele vai continuar fazendo. Amém? Em Isaías 49, de 15 a 16, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, ainda que viesse a se esquecer dele, eu, está falando Jesus, eu todavia não me esquecerei de ti. Perdão, falei Jesus, Deus. Todavia não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que promessa linda, queridos. Uma mãe pode esquecer do seu filho, mas eu, Deus, Ele fala, não me esqueço de você. A vitória contra a ansiedade não está, sabe, a gente olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. Não existe mais nada sereno do que ver uma criança dormindo ou brincando. Esses dias até comentei com minha esposa, as crianças brincando, se divertindo. Elas não estão nem um pouco preocupadas com o boleto que tem que pagar amanhã, com o aluguel que tem que pagar amanhã, com a prestação que tem que pagar, que tem que trabalhar. Elas vivem, e é assim que nós devemos viver como crianças. De tais é o reino de Deus. Porque eles confiam em quem? As crianças? Nos pais. Os pais estão cuidando de mim. Quantas e quantas vezes a gente já vê esses exercícios feitos na internet, onde a criança está no alto assim e fala, o papai está aqui, se joga. E a criança, sem titubear, se lança, porque está confiando no pai. Mateus 7,11 diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então crave isso no seu coração. O Senhor cuida de mim. Amém? Última sentença. Vou dar uma corrida aqui. Buscar o reino de Deus e sua justiça é a chave para desfrutar da dessuficiência. Mateus 6, 33 a 34 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu fiquei meditando neste versículo, nessa parte, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Fiquei pensando, refletindo, e eu quero ler um outro versículo. Em Lucas 17, de 20 a 21, diz assim, vemos Jesus sendo interrogado aqui, ele sendo interrogado sobre o reino de Deus, pelos escribas, os fariseus, sempre interrogando ele. E ele diz assim, Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. João 16, 8 diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Fazendo da nossa vida uma expressão da justiça de Deus. Por isso que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode chegar para alguém e dizer assim, pode me copiar porque eu copio Jesus? Pode copiar o meu casamento porque está firmado na rocha, que é Jesus? Olha a forma como eu crio meus filhos. Pode me copiar porque eu me espelho em Jesus. Você pode falar isso? Quando Deus diz buscai primeiro o meu reino e a justiça, a própria palavra já está dizendo, buscai primeiro lugar o reino de Deus. É olhar para dentro de você e encontrar o governo de Deus dentro de você, na sua vida, e deixar Ele governar. Às vezes queremos um rei sobre o Brasil. Jesus,
vem reinar sobre o Brasil. Jesus, mas não oramos dizendo: Jesus, vem reinar dentro de mim. Jesus, vem reinar naquela área. Vem Jesus reinar, aliás, em todas as áreas da minha vida. Governa aqui. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é colocar as coisas da igreja em prioridade. Eu vou lá, eu cuido do som, eu cuido do palco, eu cuido não sei do que, eu cuido do sei o que. Não é cuidar das coisas da igreja, não colocar isso na sua agenda, mas na verdade é acordar e dizer toda manhã: Jesus, eis-me aqui. Jesus, governa sobre a minha vida. Jesus, governa sobre esse dia. Esse dia é teu. Esse dia foi criado para que eu possa te louvar. Senhor, o que vai acontecer eu não sei, mas governe na minha vida. Ao longo do dia você percebe de repente que você agiu de forma errada, com seus filhos, com o seu chefe, com a sua esposa. Se arrepende. Se arrepende, vai lá, pede perdão e volta para o governo do Rei Jesus. 1 Coríntios 3:15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, se você construir, edificar a sua vida sob a vontade e o governo do Rei Jesus que habita dentro de você, a Bíblia nos diz que haverá um galardão, ou seja, haverá um acréscimo para a sua vida. Quando Deus governa, querido, não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Gostaria de ter mais tempo para contar outros testemunhos aqui de tantas pessoas. Eu falo que depois do diabo, o maior inimigo nosso, sabe, é a ansiedade, é o tempo. Eu quero, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E eu lembro rápido de uma moça que ela queria casar, era lícito ela querer casar. Só que eu falava: espera no Senhor. Aí aparecia alguém, ela se envolvia e no final trazia marcas e feridas. Aí eu falava para ela: eu falei para você esperar no Senhor. Não, pastor, agora eu vou esperar. Daqui a pouco se envolvia de novo com uma pessoa que não era, uma terceira, uma quarta, enfim. Durante o tempo que eu convivi com ela, ela se relacionou com 4, 5 pessoas que só foram machucando a vida dela, porque ela não soube esperar no Senhor. Não permitiu o governo sobre essa área na vida dela. E assim, a sua vida deixa de ser um castelo de areia, quando você edifica a sua vida nos princípios da palavra de Deus. A tempestade vai vir, não se preocupe não, mas vai vir uma hora. Eu lembro de um pastor, o pastor Marcelo, ele disse que hoje eu estou sem problema nenhum, mas eu oro pelo dia de amanhã que pode vir e eu oro: Senhor, me dá estrutura, me dá força. Senhor, retira de mim toda a ansiedade, toda a preocupação quando vier as lutas. Senhor, me prepara para esse momento, porque ele sabia que ia vir problema a qualquer hora. Mas ele orava para o Senhor fortalecer ele. O vento vai soprar, os rios vão bater, mas a sua casa permanecerá de pé, porque ela foi construída, edificada sobre a rocha que é Jesus. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por esta mensagem. Senhor, que nós não sejamos tão somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Que nós possamos permitir a ação de Jesus dentro de nós. O seu governo venha, Senhor, sobre nós. Nós queremos o teu governo em todas as áreas. Senhor, não é em algumas áreas da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Vem reinar, você pode declarar isso para o Senhor? Vem reinar, Senhor Jesus, sobre todas as áreas da minha vida. Muda, Senhor, a minha forma de ver, muda a minha forma de enxergar, muda a minha forma de agir. Eu preciso, Senhor, do teu governo dentro de mim. Reina em mim, Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
és o Deus da minha salvação. Levante as suas mãos para o Senhor, fala: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és. Aleluia, Jesus. Um grande coro, vamos cantar. Sem os instrumentos, só as vozes. Levante a sua voz. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. 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 Nós vamos dar a bênção apostólica, mas antes disso, os líderes vão vir aqui na frente. Se você quer receber a oração, entregar sua vida para Jesus, você pode fazer neste momento. Se você está sofrendo de ansiedades, problemas, circunstâncias estão fazendo você se afundar, vem aqui, não deixa de receber uma oração. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a unção e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com todo o povo de Deus, com toda a igreja, para a tua glória. Amém. Deus abençoe a todos, um excelente domingo.